Meus amados, graça e paz a todos. Começando mais um estudo da onde nós paramos. Falávamos do estudo da Bíblia, que ela é judia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Dando a continuação, se vocês for observar, todos os profetas são da tribo de Israel, são judeus, são israelitas. Se vocês for observar novamente, os salmos, todos os salmos, 150, os autores, eles são judeus. E os cânticos nos degraus são os levitas judeus. Então, o único estrangeiro que aparece na Bíblia escrevendo alguma coisa na Bíblia foi Lucas, com a permissão dos apóstolos, que eram judeus. Então, Lucas, companheiro de Paulo, também escreveu o seu evangelho. Então, tá aí. Mas tudo baseado na história de Israel. Então, vamos lá. Isso é só uma introdução. Agora nós vamos para o estudo. Muito bem. Quem é Deus? Deus, ele não é cristão. Deus não é judeu. Deus não é muçulmano, nem hindu. Deus não é evangélico e Deus não é de Israel ou israelita. A Bíblia chama Deus de Abraão ou de Abraão, né? Ele é supra-etênico, supro-religioso. Então, vocês observam que Deus não é judeu e também não é cristão. E também não é Deus de Israel. Muito bem. Ele foi o Deus de Israel e hoje não é mais Deus de Israel. Israel mata em nome de Deus. Hoje vemos em Israel uma guerra política e todos os religiosos ao redor de Israel, os estrangeiros, são extremamente religiosos. E eles até formam dentro dessa religiosidade uma fake news chamada o leão contra a serpente. Agora Deus vai descer em Israel e vai punir o inimigo. Esse Deus não é o Deus de Abraão. Esse Deus que formaram um Deus que destrói os seus inimigos, não é o Deus verdadeiro, é o Deus criado pela religião. Depois da cruz, irmão, não tem o Deus que senta a mão, o Deus que manda para o inferno. Por quê?
o inferno não existe. Muito bem. Inferno, na linguagem hebraica, é sepultura. É o Hades, para onde todos iam antes da cruz. Ou o Tártaro, ou o Seol, ou a Geena, que era um cemitério em Jerusalém, aonde corpos de animais e de pessoas que eram mortas pelos soldados romanos era jogado nesse vale. Muito bem, chamado de Geena. Então aí está o inferno. Muito bem. Continuando. Ele é Deus que abençoa todos, não só um grupo, não só um estado, não só um país, mas ele é o Deus de todos. Muito bem. Vamos ler um versículo da palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Tá vendo aí? Profeta de Judá, né? Muito bem. E nós observamos aqui no capítulo, Isaías era filho, era parente, né, de reis. Isaías era da nobreza. Então, os seus tios e parentes eram reis de Judá. E Isaías foi um grande profeta que profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo e da sua morte. Então, nós vamos ler aqui Isaías capítulo 6, verso de número 3. Olha o que diz aí. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, vou repetir novamente, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a glória de Deus, as bênçãos de Deus, ela enche, né? Toda a terra, a sua glória. Então, não é para o grupo A, nem para o grupo B. Houve uma promessa, e essa promessa de derramar a unção ou o Espírito Santo, essa promessa, essa bênção, não é só para um grupo exclusivo, é para todos, independente das pessoas. Deus, o Deus verdadeiro, ele é Deus que se assenta na mesa com os pecadores. Deus assenta na mesa com os pecadores. Não tem isso de purgatório, não tem isso que Deus vai sentar a mão, isso aí, irmão, é coisa criada do sistema religioso. Deus é bom e o tempo todo ele é bom e misericordioso. Quando Deus senta à mesa com os pecadores, é porque ele é Deus de misericórdia. Muito bem. Capítulo de número 2 de Atos. Atos, capítulo de número 2, verso
17. Vamos ler? Olha que coisa boa. Coisa boa é meditar na palavra, capítulo 2 de Atos. Depois de João, a gente encontra Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Versículo 17. Observa, quando eu digo que a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela já se cumpriu, tem pessoas que não concordam, mas nós afirmamos baseado na mesma, na própria escritura. Diz assim, versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre Israel, não é sobre a Assembleia de Deus, não é sobre a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana. A promessa de derramar o Espírito é sobre toda a carne. Então, todos receberam a promessa, receberam essas bênçãos de Deus. Então, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos e nos deu o Espírito Santo. Então, foi nos últimos dias. E qual que eram os últimos dias? Será que está no futuro? Ou será que já passou? Os últimos dias foram esses dias, os dias que a igreja estava reunida em Jerusalém. E todos, louvado seja Deus, oravam e buscavam ao Senhor. E foram revestidas, cheias do Espírito Santo, e falavam em outras línguas. Essas línguas são idioma. Muito bem, a cidade, para essa festa do Pentecoste, estava cheia de estrangeiros. E os apóstolos, dentro desse tabernáculo, falando em línguas estranhas, falando na língua do povo, idioma, todos os estrangeiros que estavam na cidade ouviam os irmãos lá no templo, chamado Formosa, louvado seja Deus, falar em línguas, falar em mistério, falar em outro idioma, que eles, os visitantes que estavam na cidade, pudessem ouvir e compreender o que Deus estava falando através do sobrenatural que os judeus que estavam nesse local não sabiam falar outros idiomas. Então Deus, para poder cumprir a sua palavra do ide, da evangelização, esses homens, foi só aqui que Deus usou dessa forma para que os homens pudessem entender a mensagem, a transmissão da mensagem da palavra de Deus. E naquele dia, segundo a palavra de Deus, Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. E eu começo a observar isso nos dias atuais, no dia de hoje. Como eu sou abençoado
através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado também na minha vida. E eu sou abençoado. Louvado seja Deus, não porque eu mereço, não, porque Ele é misericordioso e Ele se assenta na mesa dos pecadores. Então vocês começam a observar que lá, nos dias de Jesus, que já eram os últimos dias, acabamos de ler, louvado seja Deus, o que acontecia? Acontecia que Deus resolveu abençoar o seu povo através da pessoa do Filho, que não ia procurar os religiosos, os que estavam jejuando e nem consagrando a vida, mas ele ia procurar as prostitutas, ele ia procurar os ladrões, os publicanos, ele ia procurar o Zaqueu, ele ia procurar esses tipos de pessoa, porque Deus assenta no meio dos pecadores, na mesa com os pecadores. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu convém posar na sua casa. Zaqueu era publicano, era ladrão. Então vocês começam a observar que na cruz do Calvário, todo o nosso pecado do povo de Israel, o pecado daquele mundo daquela época, dos gregos, da época de Paulo, da época de João, antes que o templo fosse derrubado pelos romanos, aleluia, louvado seja Deus, no ano 70, naquela época, uma época de transmissão da lei, a lei foi cumprida por Cristo. E agora estamos na graça. E na graça não tem mais o pecado. O pecado foi abolido. O pecado foi pago na cruz do Calvário. Hoje somos livres. Olha aí a promessa do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus, que através dele subiu para poder o Espírito descer. E o Espírito desceu e todos fomos abençoados dentro dessa promessa. E ele diz na sua palavra: quando eu for levantado da terra, quando eu ressuscitar, atrairei todos a mim. João, capítulo 12, verso 32. Então, Deus resolveu abençoar toda a terra, não só Israel. Essa conversa que Deus está com Israel para matar alguém, para destruir as nações, isso não é correto. Deus, ele não faz justiça dessa forma. A justiça de Deus é através da sua graça e da sua infinita misericórdia. Então tem algumas coisas aqui que eu quero passar para os irmãos, para os estudiosos das Escrituras. Eu tenho aqui uma dica para vocês que querem estudar teologia. Não vou oferecer para vocês a teologia do sistema religioso, porque a teologia do sistema religioso é uma cartilha que traz você como escravo a um sistema religioso. E Deus não está na religião, é como eu acabei de dizer, ele não é judeu, ele não é cristão, ele não é muçulmano, ele não é hindu, ele não é evangélico, mas ele é misericórdia. E ele está no meio do seu povo. Então,
Ele tem abençoado o seu povo através do sacrifício do seu filho na cruz do Calvário, que foi a única vez. E se eu pregar ao contrário disso, eu começar a ir lá para o Antigo Testamento, eu começar a falar das bênçãos de Abraão, das bênçãos de Jacó, do Rio Jordão, eliminando a cruz, eu sou inimigo da cruz, porque Jesus já veio. E se ele já veio, a salvação é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos já fomos salvos. Não tem mais pecado, nem pecador, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, irmão. Tudo que acontece daqui para frente agora é frutos da carne. Frutos da carne. E aí, a Bíblia manda nós andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, quer dizer, andar no Espírito significa o quê? Andar no Espírito. É você andar debaixo da graça, da misericórdia de Deus. E aí você está vivendo no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder no Espírito Santo. Então, quando a gente estamos vivendo debaixo da graça, estamos vivendo no Espírito. Isso não quer dizer eu não posso ser um homem santo. Impossível. Se ele não me santificar, eu jamais serei santificado. Não é o jejum que santifica, não é a oração que santifica, não é você estar no monte que você vai se santificar de maneira nenhuma. Isso era antes da cruz. Depois da cruz, já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Muito bem. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que todos os irmãos que querem estudar teologia, que procurasse a faculdade, né? Faculdade teológica de teologia integral, de missão integral. Procura saber o que é isso. E você vai observar que são os únicos que estão fazendo missão no mundo. Missão sem condenar nem A e nem B. Porque nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para ser o sal da terra. E quando a gente é sal, a gente não prega, não ensina contra o sacrifício de Jesus Cristo, dizendo que você vai receber a bênção no Jordão, você vai receber a bênção no arrependimento. Também não, porque a bênção, ela já foi nos dada, porque a Bíblia não está dizendo aqui que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito nos judeus, no povo de Israel, sobre toda a carne. E isto já se cumpriu, irmão. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Então, todas essas curiosidades a gente adquire fazendo o estudo, louvado seja Deus, de missão integral. Procura saber e faça uma faculdade e você vai saber o que é missão. Missão não é isso que estão fazendo por aí, não, né? Mas vamos lá, vamos trazer aqui um estudo aqui que é um pouquinho controverso, mas vocês vão entender. Quando a gente observa e fala que a Bíblia ela é um livro cheio de erros,
Ninguém acredita. Mas eu vou mostrar para vocês agora os erros. A Bíblia é chamada de Vulgata. Tem uns que falam que é Vulgata Santa. Vulgar. Vulgata vem da palavra vulgar. Vulgata Santa. Mas observe aí. Olha a contradição bíblica. Deus diz para matar, para não matar, em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Depois Deus manda matar. Êxodo 32, 27. Jesus carregou a cruz, está escrito. Capítulo 19 de São João, verso 17. Em Marcos, capítulo 15, 21, diz que Jesus não carregou a cruz. Deus fica cansado. Está escrito em Gênesis 2:3. Deus não fica cansado. Deus não se cansa. Está em Isaías 40, 28. Deus se arrepende. Gênesis 6:6. Deus não se arrepende. Números 23, 19. Saul cometeu suicídio. 1 Samuel 31, 4. Os malequitas mataram Saul. 2 Samuel, capítulo 1, verso 8 e 9. Os filisteus mataram Saul. 2 Samuel 21, versículo 12. Olha quanta contradição. Quantos erros. Jacó viu Deus. Está escrito em Gênesis 32, 30. Isaías viu Deus. Capítulo 6 de Isaías, verso 1. Em João, capítulo 1, verso 18, diz que ninguém viu a Deus. Como é que pode ser isso? Isaías viu, Jacó viu, e João diz que ninguém viu. Enoque foi arrebatado ao céu. Elias foi levado ao céu. Mas Jesus diz que ninguém subiu ao céu. João capítulo 3, verso 13. Elias subiu ao céu, segundo Reis 2:11. Enoque foi arrebatado ao céu, Gênesis 5:24. E Jesus diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. E agora, irmão? Olha quantos erros. Quantas controvérsias, não é? Muito bem. Judas foi enforcado ou Judas caiu de cabeça no precipício? Capítulo de número 27, 5 de Mateus fala que ele foi enforcado. Em Atos 1:18 fala que ele caiu de cabeça no precipício. E se eu testifico de mim mesmo, disse Jesus, o meu testemunho é verdadeiro. Então, se tudo isso aqui é verdade, Jesus então é mentiroso. Então, tudo isso vale a pena você estudar, aprender, saber a verdade e parar de ser enganado. Louvado seja Deus. É por isso que eu não me leve a mal. Eu falei que tem muitos irmãos que são analfabeto religioso, cristão, são levados por ventos de doutrinas,
e não conhecem, na verdade, a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu sou o seu irmão Eduardo Almeida. Fiquem com esse ensinamento, examine as escrituras, faça um curso teológico de missão integral e você vai ver, Deus vai abrir os seus olhos e você vai conseguir enxergar a verdade. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.